A Igreja do Senhor Jesus sempre enfrentou diversos ataques. Um deles tem a ver com os falsos mestres e as heresias. Como a igreja deve se portar diante dessa situação? É sobre isso que iremos estudar hoje no nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Fique até o final do programa conosco, pois nós aprenderemos lições muito importantes para a nossa vida cristã. Nós estamos dando sequência ao terceiro trimestre de 2023, lições bíblicas jovens, com o tema Sejam Firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Então o intuito dessa revista, desse trimestre, essa revista que está aqui, ó, o intuito dessa revista desse trimestre é nós termos lições baseadas nas cartas pastorais em relação a podermos tanto valorizar um ensino sadio, uma doutrina correta, como também a transformação da nossa vida. Por quê? Porque quando você aprende a palavra de Deus, o intuito é mudança da sua vida, transformação de vida. E a lição de hoje é a lição de número 2, que será ministrada no dia 9 de julho de 2023. As lições aqui no canal são gravadas com antecedência. E o tema é o problema dos falsos mestres. É um problemão, tá? Nesse momento nós vamos fazer uma oração. Eu não vou apresentar agora as causas que são colocadas nos comentários, pedidos de oração, mas no final da aula, na oração, finalizando o programa, eu estarei apresentando todas as causas, tá bom? Então, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nesse momento eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Preciso que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam, Pai querido, compreender também. E juntos possamos colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Senhor querido, tira todo impedimento, toda barreira, toda distração, para que possamos, Senhor querido, aprender, para que aqueles que estão assistindo possam aprender também, em nome de Jesus. Bom, o texto principal da nossa lição de hoje é: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Resumo da lição: nossas doutrinas estão fundamentadas na Bíblia Sagrada, então elas não são outras doutrinas. Nossa única regra infalível de fé e prática. O texto bíblico é 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8 a 11. Eu quero aproveitar e colocar esse texto na tela para vocês, para nós lermos, afinal de contas, é um texto pequeno, então dá para lermos aqui 1 Timóteo, capítulo de número 8, capítulo de número 1, versículos de número 8 a 11. Vamos lá? Sabemos, porém, que a lei é boa e se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos, irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os roubadores, de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Então, aqui está o texto de 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículos de número 8 a 11. Inclusive, esse texto aí, a parte dele, eu posso até colocar aqui novamente para você ver, o cabeçalho desse texto, ele vai falar sobre aviso contra falsas doutrinas, tá? Então, vamos lá. Interação é uma parte aí para os professores, mas você também pode entender. Professores ou professoras, nesta lição
gostaríamos de enfatizar a importância de abordar o tema dos falsos mestres com seus alunos, discutindo como os falsos mestres são motivados pela curiosidade e pelo desejo de poder, enquanto os genuínos mestres cristãos são impulsionados pela fé sincera e pelo compromisso em fazer o que é correto. Então aqui é um contraste. Enquanto os falsos mestres, eles são movidos pela questão da curiosidade do poder, os verdadeiros mestres pela fé sincera e pelo compromisso de fazer o que é certo. Destaque para os seus alunos, e é o que eu estou fazendo, a necessidade de um estudo metódico e sistemático da palavra de Deus, iluminado pelo Espírito Santo para evitar cair em enganos teológicos. E é por isso que toda vez que eu começo os programas aqui no canal, eu oro ao Senhor pedindo ao Senhor que ilumine a minha mente. Por quê? Porque o pecado obscureceu o nosso entendimento. Aí talvez você diga, Pastor Mário Luna, mas em Cristo nós não recebemos uma nova natureza? Sim, mas nós ainda temos a natureza pecaminosa que não está mais no controle da nossa vida, mas ela ainda nos influencia. E nós não temos o entendimento das coisas de Deus, como, por exemplo, Adão tinha antes de ceder, antes de pecar contra Deus, e Eva também. Então, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. Mas não só a iluminação, nós precisamos também nos achegar ao texto e observar o texto, levando em consideração algumas regras dentro da interpretação. Afinal de contas, a Bíblia é um livro. Então, ela precisa ser interpretada com a iluminação do Espírito, mas levando em consideração a parte também das ferramentas para uma interpretação sadia. Por isso está escrito aqui, ó. Destaque a necessidade de um estudo metódico por métodos, tá? E, inclusive, eu estou aqui para lançar um curso, e eu vou colocar ali, tá vendo onde está escrito aí, ó? Programa EBD comentado online, jovens, todo sábado ao meio-dia ele vai ao ar, tá vendo? Então preste atenção ali, ó. Curso online, como facilitar seu estudo da Bíblia. Nesse curso, é justamente isso que eu vou ensinar. Estudar a Bíblia por métodos. Muitas pessoas se desanimam ao estudar a Bíblia simplesmente porque não sabem o que estão procurando. Ela fica perdida, é tanta informação que ela não sabe por onde começar. Então, esse curso aqui, ele tem a finalidade justamente de te nortear para você compreender os métodos que são possíveis para que você use aquele que mais esteja de acordo com a proposta do seu estudo naquele momento. Então, fique atento, porque em breve eu vou estar anunciando aí o lançamento desse curso online, caso você queira adquirir, tá bom? Mas você precisa ser inscrito do canal para você poder receber a notificação e saber que o curso já está aí em andamento. Então, destaque a necessidade de um estudo metódico e sistemático da palavra de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, para evitar cair em enganos teológicos. Porque uma pessoa pode ler um texto e distorcer ele com a maior facilidade, tirando ele do seu contexto, não levando em consideração a questão histórica, a questão cultural, o tipo de literatura que é aquele texto, se é uma narrativa, se é uma poesia, então se é um texto doutrinário. Então tudo isso precisa ser levado em consideração quando estamos estudando a Bíblia. Os falsos mestres de Éfeso construíram vastos sistemas especulativos e então discutiam sobre os detalhes secundários de suas ideias fortemente imaginárias. Isso é triste, porque existem pessoas que realmente nos nossos dias fazem a mesma coisa. Ele vai lá e pega uma parte da Bíblia e às vezes ele faz isso por ignorância, ele não entende como deveria ser. E ele pega lá um texto da Bíblia e todo texto ele tem um único sentido e ele está tratando de um assunto como um todo. E ele pega um detalhe do texto e quer explorar aquele detalhe e não leva em consideração o assunto principal daquele texto. E aí, em cima daquele detalhe, ele começa a deduzir um monte de coisa, a conjecturar um monte de coisa e acaba se perdendo, tá? Enfatize que debates e detalhes secundários podem distrair-nos do propósito central da mensagem de Deus. Todo texto tem um propósito central. Encoraje seus alunos a conhecerem a Bíblia e aplicarem seus ensinamentos diariamente em suas vidas, bem como compartilharem esses ensinamentos com outras pessoas. Isso permitirá que avaliem todas as doutrinas à luz da verdade central sobre Jesus.
Então, tudo parte de Cristo, tá? Reforça a importância de não se perder nos detalhes da Bíblia, excluindo o ponto principal que Deus está ensinando. Todo texto tem um ponto principal. Você pode falar dos detalhes à luz do ponto principal. Agora, abandonar o ponto principal e querer falar apenas dos detalhes não vai levar a gente a lugar nenhum, certo? Por exemplo, o Salmo 23, o tema, o assunto principal do Salmo 23 é o cuidado de Deus. Do lado de Deus fala do cuidado dele. Do nosso lado fala da nossa confiança em Deus. Então, Deus para o homem, cuidado. O homem para Deus, confiança. Então, Deus cuida e o homem confia nesse cuidado. Então, aquele que for pregar sobre o Salmo 23 e abordar o tema o cuidado de Deus, está dentro do propósito do Salmo. Aquele que for pregar o Salmo 23 e também falar da confiança nesse cuidado, está dentro do assunto principal dos Salmos, do Salmo 23. Porém, imagine você se prender a uma parte desse Salmo e não ligar isso sempre ao cuidado de Deus. Deus cuidando. E não ligar isso à nossa confiança em Deus. Nós ficamos perdidos, certo? O objetivo principal das Escrituras é apresentar o Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Ajude seus alunos a discernirem entre os verdadeiros e falsos mestres, mantendo o foco no cerne da mensagem divina. Se nós conhecemos a palavra, quando alguém prega alguma coisa que está distorcida, mesmo que seja por ignorância, nós rejeitamos. E quando eu falo de rejeitar, eu não estou falando de debater, mas simplesmente você não leva aquilo para a sua vida. Quais são os objetivos da lição? Primeiro, saber por que é preciso cuidar da doutrina. Vai ser abordado nesse tópico o que é doutrina, o lugar da experiência espiritual e outra doutrina. No tópico 2, explicar qual era a missão de Timóteo, um delegado apostólico, os falsos mestres e heresias infiltradas. E aí ele coloca também como objetivo da lição apresentar a necessidade de se considerar o ensino bíblico. Só que não existe esse tópico na lição. Então eu só trouxe ele aqui só para você também... Às vezes você vai estudar e falar assim, mas eu não estou encontrando isso aqui. Realmente não foi colocado. A revista só tem 2 tópicos, não tem 3 tópicos, tá bom? Então desconsidere isso aqui nesse caso, tá? Vamos para a nossa introdução nesse momento? A história da igreja sempre foi marcada pela investida de falsos mestres, que buscam deturpar a mensagem do evangelho e ameaçar o progresso espiritual dos cristãos. Desde os primeiros séculos, muitos heresiarcas, é uma forma de falar sobre aqueles que promovem heresias, fizeram verdadeiras cruzadas contra as verdades centrais das Escrituras. Então, a Bíblia, ela sempre houve quem viesse se levantar contra ela, se levantar contra as Escrituras. Sempre houve isso, né? Por isso, zelar pelo correto ensino bíblico é fundamental para a preservação da verdadeira fé cristã. Como vimos na lição anterior, 7 anos antes, Paulo já havia advertido os anciãos de Éfeso de que lobos cruéis surgiriam para atacar o rebanho. Atos capítulo 20, versículo de número 29. Então, na primeira lição, nós estudamos sobre a introdução à primeira carta de Timóteo. E nós tratamos sobre isso. E aqui o comentarista deixa claro sobre essa questão de zelar pelo correto ensino bíblico. É fundamental para a preservação da verdadeira fé cristã e é sobre isso que vamos falar durante toda a aula. A introdução serve para nos mostrar, nos apontar do que vai ser tratado, sobre o que será tratado a lição. Agora, algo interessante aqui é que quando ele fala aqui sobre zelar pelo correto ensino bíblico, nós vivemos dias difíceis. Porque, compare na sua igreja. Na igreja tem lá os cultos, aí vai ter alguns cultos que às vezes são cultos temáticos, culto de campanha, culto de departamento. Agora, compare o número de pessoas nesses cultos com os cultos de oração e com os cultos de ensino da palavra. Os cultos de ensino da palavra e os cultos de oração, eles perdem. Vêm muito menos pessoas, e isso é preocupante. Porque o que firma o cristão para andar corretamente no mundo de trevas, aonde o sistema maligno tem imperado, trabalhado para poder trazer toda a distorção possível, é a palavra de Deus.
E os cristãos não estão interessados na palavra de Deus, muitos deles. Você vai ver que o número de pessoas que vai para uma escola bíblica dominical poderia ser bem maior. Mas existe essa visão de querer receber de Deus, mas não querer conhecer a Deus. E nós devemos conhecer a Deus. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós dependemos dele. Porque nós aprendemos que Deus é o Todo-Poderoso, um Deus Santo, um Deus que dentro de quem ele é, na nossa lógica humana, jamais ele deveria se relacionar conosco, porque nós não temos nada de bom. Mas pelo seu grande amor, usando a sua graça, ele nos salvou em Cristo Jesus. Então isso é muito importante falar aqui. Quando ele visita a cidade após sua primeira prisão em Roma, Paulo constata que isso havia ocorrido e delega a Timóteo a tarefa de ficar em Éfeso para refutar os falsos ensinos e transmitir a correta doutrina. Então, Paulo, ele tinha já avisado que entraria falsos mestres na igreja de Éfeso. Os anos se passaram e quando ele chega, que ele faz, né, quando ele está ali, né, quando ele visita a cidade após sua primeira prisão em Roma, ele constata que havia ocorrido justamente isso. Infiltração de falsos mestres. Deixa eu explicar algo aqui. Se você está pela primeira vez, tudo que eu falo aqui que está em preto é o que está na revista, está em vermelho, amarelo, azul, qualquer outra cor, é um comentário. O principal propósito do ensino e aprendizagem bíblicos é promover a santidade e uma vida piedosa alinhada com os caminhos de Deus. Então você não estuda primeiro para obter apenas conhecimento. O propósito de estudar a palavra é transformação da sua vida. Tem gente que às vezes lê alguns textos da Bíblia e diz assim, isso aqui é para minha mãe, isso aqui é para o meu pai, isso aqui é para o meu irmão, isso aqui é para o meu amigo lá do colégio. Não, isso aí, nada disso é para nenhum desses aí que você diz. Tudo é para você. Quem está estudando é você. Então, professor, isso é para você. Pastor Mário Luna, isso é para mim. Diga para o seu aluno, o que você estuda é para você. Não é para você pensar nos outros, é para você pensar em si. E o objetivo de estudar é transformação de vida. Então, o professor, ele não estuda primeiro para dar aula, ele estuda primeiro para ver mudança na vida dele. Porque a proposta é ele colocar em prática o que está estudando. Porque aí sim está havendo transformação, tá? O professor da palavra de Deus deve ser um exemplo de perseverança na verdade, fé e santidade. Como pastor e líder da igreja, Timóteo foi chamado a permanecer fiel à fé apostólica e combater as falsas doutrinas que estavam se infiltrando na igreja. É uma responsabilidade do pastor ele ser fiel e, ao mesmo tempo, combater as falsas doutrinas que tentam entrar na igreja. E é por isso que nós temos tantos problemas hoje. Eu não estou aqui falando contra as pessoas que não são pastores pregar na igreja. Mas foi aberto para todas as pessoas que se dizem, né, chamados para pregar, né, porque nem todos foram chamados para pregar para a igreja. O evangelho, sim, no sentido de pessoas para conhecer Cristo, mas para a igreja, não. Aí o que acontece? Muita gente que prega hoje não tem sequer o conhecimento do que está falando muitas vezes. E aí acaba falando coisas que não é o que o texto diz, se for estudar ele mais profundamente. Reconhecemos que existem pessoas que têm pouco estudo, têm pouco entendimento, eu reconheço. Mas, primeiro, para poder começar a falar para os outros, ensinar a igreja, essas pessoas precisariam pelo menos passar por um treinamento. E com isso a igreja sofre. Aí os jovens estão pregando, glórias a Deus, mas eles têm conhecimento do que estão pregando de fato? Eles sabem se o texto que eles estão pregando se realmente significa o que está sendo falado? Se estão fazendo aplicações adequadas ao sentido do texto? Porque eu não tenho como ler um texto e aplicar o que eu quiser. Tirar a lição que eu quiser. A lição vem do texto. O que eu estudo parte do texto. O objeto de estudo é o próprio texto, certo? Então vamos lá. Tópico 1. Cuidando da doutrina. Nesse tópico, o comentarista define o que é doutrina, explica que a experiência pentecostal se baseia nela, na doutrina, e alerta sobre a importância de conhecermos a doutrina correta para rejeitarmos a falsa doutrina. O que é doutrina?
é o conjunto de preceitos fundamentais, conjunto, tá? Isso vai nos lembrar aí da época, jovens ainda estão estudando, né? Então nós vamos lembrar, é o conjunto, né? É algo, várias coisas, conjunto de preceitos fundamentais que compõem um sistema religioso. Mas a doutrina não está sendo aqui apenas a nível do cristianismo. Aqui ele está dando um conceito, uma definição geral. É o conjunto de preceitos fundamentais que compõem um sistema religioso, filosófico, político, social ou econômico. Pode até não chamar de doutrina, mas vão chamar de regras, por exemplo. É a mesma coisa para eles, nesse caso. No campo das religiões, cada um tem a sua doutrina, ou dogmas, ou conjunto de crenças. O cristianismo tem suas doutrinas fundamentadas aonde? Na Bíblia. Então, qual é a diferença do cristianismo para outras religiões, se assim pudéssemos falar? É porque elas não estão fundamentadas na Bíblia. E se tem algum fundamento na Bíblia, muitas vezes está distorcido, certo? Nossa única regra infalível de fé e prática, 2 Timóteo 3, 14 a 17. O Novo Testamento usa dois termos gregos para doutrina. Então, no grego é didaque, ou didaquê, às vezes também, e didascalia, tá? Ambos com dois sentidos. O primeiro, o ato de ensinar. E o segundo é o conteúdo do ensino. O que está se ensinando? Então, didaque e didascalia. Ou seja, o que alguém está ensinando? Eu estou aqui ensinando. Mas o que estou ensinando? Então alguém pode estar ensinando, mas não está ensinando o ensino correto. Então ele pode ser chamado de professor, mas ele não é um professor que realmente está ensinando o que é correto. Por isso vai ser chamado de falso mestre, falsos professores. Por quê? Porque eles são pessoas que ensinam, mas ensinam o que está errado. Esse é o problema. E aí você tem Mateus 7, 28, Marcos 4, 2, Romanos 16, 17, 1 Timóteo 4, 13 e 16, Tito 1, 9 e Tito 2, 1. A boa doutrina, ou sã doutrina, veja que a palavra sã doutrina é boa doutrina. 1 Timóteo 1, 10, Tito 2, 1, é o ensino correto. O que é ortodoxia? O ortodoxo. Ensino correto. Não é algo distorcido, é algo alinhado à Bíblia, de acordo com o que está na palavra, de acordo com as escrituras. Olha aí, fruto de uma exegese que considera o que realmente está no texto, seguindo o método histórico e gramatical. Busca, portanto, a intenção do autor sagrado que escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Deixa eu explicar uma coisa aqui. A Bíblia é um livro. Deus inspirou, ou seja, soprou, tá, no escritor para que ele pudesse... É uma forma de você compreender, né? Ele ali, ó, ele respira o sopro de Deus, nesse caso, né? Então inspirou, tá? Nesse caso, para poder escrever. Quando ele escreve, existe um propósito no que está sendo escrito. E o texto, ele tem o seu sentido. Então, não sou eu que vou ler, e eu já vou falar sobre isso já a seguir. Não é o leitor que define o sentido do texto. Não. Você procura o sentido que o autor, ele quando escreveu, o sentido proposto pelo autor, que é Deus, inspirou o escritor. A gente pode chamar de escritor ou autor, às vezes, não tem nenhum problema, quem escreveu. Então, por exemplo, quando Isaías estava escrevendo, ele foi inspirado por Deus. E ali, o conteúdo é inspirado. E serve para poder nós termos lições, ensinamentos. Mas nós não podemos deduzir o sentido por nossa conta. Nós precisamos nos debruçar no texto, ler, considerar o contexto, considerar o contexto histórico, que envolve a parte cultural, o que estava acontecendo naquela época, por que o escritor escreveu aquilo, quando escreveu aquilo,
o que estava acontecendo, como eu acabei de te falar. Então há todo um contexto para podermos analisar. E essa questão de extrair do texto o sentido, chama-se exegese. Agora, quando eu imponho ao texto um sentido que ele não tem, isso chama-se exegese. Então, exegese é com X. Exegese é com E-I-S-E. Exegese, nesse caso. Isso não é você extrair, é você impor. E muitas pessoas impõem ao texto o significado que ele não tem. E com isso, as pessoas, ao invés de aprender a verdade, eles não estão aprendendo a verdade. Então, para poder ajudar vocês em relação a compreender isso, eu estou sugerindo que vocês assistam essa aula de escola dominical, que já tem um bom tempo que foi ministrada. Houve um trimestre inteiro nas aulas de adulto tratando sobre as escrituras. E o tema é como ler as escrituras. Assista. Essa aula vai trazer um esclarecimento sobre como entender a questão, o que deve ser feito, o que deve ser considerado numa leitura bíblica. É claro que eu estou falando sobre trazer um curso, né? Como facilitar o seu estudo, e aí eu amplio bem mais, mas você que vai dar essa aula, ou você que está estudando essa aula hoje aqui, mesmo que não seja um professor, eu te aconselho, lá no final da tela dessa aula de hoje, eu vou deixar esse vídeo como recomendação. Assista ele. Você vai ver que tem um conteúdo muito importante e muito relevante para você, em relação ao que eu estou falando. Busca, portanto, a intenção do autor sagrado que escreveu inspirado pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, versículo 20 e 21. Não se orienta por pensamento, sentimento ou desejo do leitor. O leitor começa a ler e começa a fantasiar. Não. Procurar a intenção do autor ao escrever. Por que que Pedro escreveu isso? Por que que Paulo escreveu isso? O que estava acontecendo naquela época? É isso que tem que se perguntar. Não é eu fantasiar. Muita gente erra porque ele lê e quer aplicar. Mas ele não quer entender primeiro. Então, como ele não entende, ele aplica da maneira que ele acha. E aí ele mistura textos que têm um sentido literal normal, o uso normal da palavra, e aí junta com linguagem figurada, que já é mais para parte de livros poéticos. Algumas partes da Bíblia, mesmo não sendo livros poéticos, tem alguma coisa figurada. Por exemplo, Jesus diz em João capítulo 10, eu sou a porta. É uma linguagem figurada, é claro. É uma metáfora. Jesus não é uma porta, mas ele quis dizer com isso que ele é o local de acesso. Não tem como ir a Deus, Pai, se não for através dele. Então ele está dizendo que ele é o local de acesso, né? Ele é o meio de acesso. Então Jesus diz que é a porta, tá? Nesse caso, mas ele não é uma porta. Aí sim, é uma linguagem figurada. Mas, por exemplo, Jesus em Lucas, capítulo 19, ele vem andando, Zaqueu era de pequena estatura, e basta você ir lendo que você vai entender. E ele, para poder ver Jesus, o que Zaqueu teve que fazer? Subir numa figueira brava. E aí o que acontece? Quando Jesus o avista, Jesus diz assim, Zaqueu, desce depressa. E alguém desavisado na hora que vai aplicar esse texto, essa parte do texto, ele vai dizer, em vez dele só explicar, ele quer fazer uma aplicação e mostrar um sentido que não tem. E ele vai dizer, ó, se humilha. Assim como Jesus mandou Zaqueu descer, o Senhor quer que você desça também. Descer era apenas descer como uma escada. Descer do segundo andar. Você quer falar com alguém, você fala assim, desce aí que eu quero falar com você. É só isso. Não tem nenhum sentido figurado, não tem nenhuma lição nesse caso para você inventar. Mas tem gente que inventa. É assim que funciona, tá? Então não se orienta por pensamento, sentimento ou desejo do leitor, que como destinatário do texto deve apenas crer. O leitor, ele não dá sentido ao texto, ele extrai do texto o que o texto diz. E crê que o texto é a palavra de Deus. Então deve crer nas escrituras como infalível, completa e inerrante palavra de Deus. Amoldando-se a ela. Não é a palavra se amoldando a ele, é ele se amoldando a palavra, tá? E aplicando em seu viver. Salmo 119:9, tá? E Romanos 12:2. Eu vou colocar aqui na tela o Salmo 119,
9, para nós podermos apenas relembrar o que diz o Salmo 119, 9, né? É um salmo que exalta a palavra de Deus. Salmo 119, 9 diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Observar aqui é viver de acordo com a palavra, tá? Nesse caso. Não se orienta, presta atenção, ó, não se orienta por pensamento, sentimento ou desejo do leitor, que como destinatário do texto deve crer nas escrituras. Eu tô até repetindo aqui para você, né? Como infalível, completa e inerrante palavra de Deus, amoldando-se a ela e aplicando-a em seu viver. Bom, vamos lá. Qual é a lição principal desse primeiro ponto? A doutrina consiste no ensino correto. Então, o que é ortodoxia? Ortodoxo. Ensino correto. Baseado nas escrituras sagradas, buscando a intenção do autor inspirado pelo Espírito Santo. É essencial crer na infabilidade e aplicar a palavra de Deus em nossa vida. Essa lição principal, ela está no infográfico que eu disponibilizo para você poder baixar. Pastor, aonde está o link para o infográfico? Na aba comunidade. Mas como eu chego na aba comunidade, eu não sei. Você tem que acessar ou pelo celular, ou pelo tablet, ou pelo computador. Mas se você não conseguir ir na aba comunidade, é só ir no canal, e no canal vai ter lá os menus e vai ter lá a aba comunidade. Mas se você não conseguir, você desce na descrição do vídeo, que o primeiro link na descrição do vídeo vai ser da aba comunidade. 2. O lugar da experiência espiritual. O que o comentarista agora vai mostrar? Nós, como pentecostais, nós temos experiências espirituais. Mas nossas experiências espirituais, elas não se baseiam naquilo que inventamos. Elas se baseiam no que a Bíblia ensina. Então ele vai mostrar que o que acontece no meio pentecostal, que está de acordo com a palavra, é por causa da palavra. O que acontece fora da palavra são os excessos. Aí Deus não tem nenhuma responsabilidade com isso. Nós pentecostais valorizamos a experiência espiritual. Sim, sim. Nós não vivemos com base nas experiências espirituais a parte da Bíblia. Nós vivemos o que a Bíblia ensina. Ela nos auxilia na compreensão do que está registrado nas Escrituras à medida que experimentamos o mesmo que viveram os personagens do texto sagrado, como de Atos dos Apóstolos, por exemplo. Então, nós experimentamos a mesma coisa que eles. Cremos, portanto, que podemos viver hoje o que os crentes primitivos viveram há quase 2000 anos atrás, né? Então, há quase 2000 anos atrás, eles viveram e nós podemos viver também. Está em Atos 2, 14, 41 a 47. Não interpretamos a Bíblia segundo nossas experiências. Então, é a Bíblia que fala e nós vivemos o que a Bíblia fala. Não somos nós que vivemos e adaptamos a Bíblia a nós. Não, nós é que nos alinhamos das Escrituras, tá? Então não interpretamos a Bíblia segundo nossas experiências, mas as submetemos ao escrutínio das Escrituras, validando-as ou não conforme a autoridade da palavra de Deus. Nós vemos uma experiência e nós sabemos se é ou não bíblica. Então nós vamos... Peraí, mas isso tem base bíblica? Alguém está por aí orando para que Deus possa transformar... por exemplo, teve uma febre há anos atrás, né, dizendo que pessoas estavam orando para poder criar dente de ouro nas pessoas. Tem base bíblica isso? De forma nenhuma. De maneira nenhuma. Então você reprova de cara. Não, isso aí não tem base bíblica. A Bíblia nunca mencionou sobre isso. A Bíblia não... Ah, não, mas eu recebi essa revelação a parte do que a Bíblia diz. A Bíblia manda rejeitar. Qualquer revelação que não esteja alinhada à palavra de Deus, rejeite. Acabou. Não existe isso. Por quê? Porque a Bíblia é o que determina tudo. Não tem nada extra. É a palavra de Deus. Tudo que vivemos tem que estar alinhado ao que a Bíblia ensina. Se está fora do que a Bíblia ensina, então nós rejeitamos. Porque nós vivemos segundo o que a palavra de Deus ensina. Assim podemos nos manter livres de qualquer desvio teológico ou doutrinário e ter uma vida cristã sadia, desfrutando de uma vida espiritual verdadeira e equilibrada. Por que tem pessoas que acreditam em coisas
Porque elas acreditam naquilo sem levar em consideração o que a Bíblia diz. Então, mesmo que alguém seja ousado e de repente ele comece a falar coisas que estão distorcidas, nós temos que rejeitar o que está distorcido. Por quê? Porque não tem base bíblica. Pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser evangelista, pode ser quem for. Não tem base bíblica, nós não aceitamos, nós não reconhecemos. Qual é a lição principal desse ponto? Como pentecostais, valorizamos a experiência espiritual, mas a submetemos à autoridade das escrituras para evitar desvios teológicos, garantindo uma vida cristã equilibrada e verdadeira. Então você como professor, você como aluno aqui também, mas você que é professor que vai dar essa aula, você diga para os alunos o seguinte: o que você está vendo tem base bíblica? O que você diz que está começando a sentir, está tendo vontade de fazer, dizendo que é o Espírito Santo, tem base bíblica? Tem algum lugar da Bíblia que registra isso? No Novo Testamento, principalmente? Então não tem como. Se não tem, é apenas uma emoção carnal. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. 3. Outra doutrina. Que outra doutrina é essa? Não sabemos ao certo que doutrina estranha estava sendo ensinada em Éfeso. Havia uma doutrina estranha. Mas Paulo não relata, não descreve ela. E por que Paulo faz isso? Porque, na verdade, Paulo está escrevendo para Timóteo. E Timóteo ele já tinha consciência do que era essa doutrina. Então, Paulo ele não vai dizer o que é essa doutrina falsa, justamente porque naquela época eles tinham conhecimento disso. Nós também não sabemos qual é essa doutrina. Nós podemos ter uma ideia vaga estudando a época, na época do apóstolo Paulo, fora da Bíblia. Aí nós vamos fora da Bíblia nesse caso, né? O que estava acontecendo naquele primeiro século? E aí nós podemos ter uma ideia vaga do que poderia ser, mas não temos nem sequer como afirmar. O segredo para a preservação da boa doutrina é refutar qualquer ensino que lhe seja contrário. Então, quando você estuda a palavra de Deus, você é aluno de escola dominical, você vai para o culto da palavra, você está sempre estudando a Bíblia, e aí, dentro de textos que você já conhece, de assuntos que você tem um certo conhecimento, alguém vem tentar ensinar alguma coisa que está fora, você tem condição de rejeitar, porque você estuda. O que mais acontecerá nesses últimos dias, nos dias que antecedem a volta de Jesus, são pessoas serem enganadas com falsas doutrinas. Porque esses ensinamentos são produzidos para agradar os ouvintes. E já que isso agrada a eles ficam felizes. Só que nós não estamos aqui para ser agradados, e sim para sermos ensinados no caminho do Senhor. Por isso bastava Timóteo não permitir que fosse ensinada outra doutrina. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Veja que o papel do pastor é guardar as ovelhas dos falsos ensinos. O pastor tem uma grande responsabilidade. E ele conta com seus auxiliares, e entre os auxiliares estão também os professores da escola dominical, que estão ali ensinando a verdadeira doutrina, para que a falsa doutrina não prevaleça. Caso contrário, ela vai encontrar lugar no coração de gente que não leva em consideração a verdadeira doutrina. Conforme o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, a expressão outra doutrina vem do grego héteros e significa estranha, falsificada e diferente. Então era isso que estavam querendo ensinar na igreja de Éfeso. Uma doutrina falsificada, uma doutrina estranha e uma doutrina diferente. E o que a Bíblia nos recomenda sobre isso? Não aceite, rejeite. Caso contrário, você vai ter males na sua vida. Podemos considerar, então, que mais importante do que estudar todo o universo de doutrinas estranhas é conhecer com profundidade a correta doutrina bíblica, o que nos permitirá, por consequência, identificar com clareza qualquer outro ensino contrário. Quem conhece bem o que é verdadeiro não tem dificuldade para discernir o que é falso. É claro que, como professores, às vezes nós precisamos estudar sobre algum tipo de falsa doutrina para poder argumentar sobre aquele assunto numa aula e tudo. Mas o que o comentarista diz aqui é que o ideal é nos aprofundarmos na doutrina verdadeira.
Porque tudo que tiver fora, nós já vamos identificar. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não manda fazer isso. A Bíblia não fala isso. E assim por diante. O ensino convencional e fiel à ortodoxia, ou seja, ao ensino correto, que consiste na transmissão do evangelho em sua simplicidade e pureza bíblica, não desperta o interesse do homem carnal. Aqui tem uma observação. Está sendo dito o seguinte: uma pessoa que é guiada pela sua carne, que se diz até cristão, ele não se interessa por coisas que são assim, para ele, são normais. Então, por exemplo, o ensino, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. E aí vai ensinando essa coisa do dia a dia. Não, ele quer novidades. Ele quer coisas assim que sejam misteriosas. E se é mistério, nós não temos nem conhecimento. Porque se é mistério, não está revelado. Então o que está sendo dito aqui é o ensino convencional e fiel à sã doutrina, que consiste na transmissão do evangelho em sua simplicidade e pureza bíblica, não desperta interesse no homem carnal. Então o que se faz? Produz-se um ensino mais elaborado que foge da doutrina bíblica para atrair e para que as pessoas possam ser alcançadas porque elas vão gostar desse tipo de ensino distorcido. Nossa natureza pecaminosa nos impulsiona a buscar o desconhecido e experimentar o que é diferente, assim como aconteceu com Eva. Então as pessoas não querem essa questão de participar de um culto, de ensinamento, muitas pessoas, ou de uma escola bíblica, aonde vai se ensinar, eles falam assim, isso aí é muito feijão com arroz. Mas é o feijão com arroz que sustenta. Sabia disso? Há uma necessidade. E aí a pessoa abandona isso buscando novidades e cai em laços. A menos que vivamos de forma vigilante, dedicando-nos à oração e à leitura diária da Bíblia, ou seja, buscando andar no Espírito, Gálatas 5,16, corremos o risco de ser seduzidos por novos ensinamentos ou novas teologias, que parecem atraentes por sua aparente originalidade ou pelas diferenças em relação às doutrinas tradicionais. Então, ou abraçamos porque é um pouco diferente, ou abraçamos porque elas são atraentes. E, na verdade, são doutrinas falsas. Então, nós temos que ter muito cuidado. É por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus com seriedade. Algumas dessas novidades teológicas, por mais estranhas que sejam, conseguem conquistar seguidores. Não são poucas as igrejas ou seitas que surgiram de interpretações pessoais de textos bíblicos. E o que é interpretações pessoais? É a pessoa desconsiderar o contexto, desconsiderar a intenção do autor e dar um significado diferente para o texto. É isso que é interpretação pessoal. Qual é a lição principal aqui? É essencial conhecer profundamente a doutrina bíblica para identificar com clareza qualquer ensino contrário, evitando assim a falsidade e preservando a verdade. Bom, você pode baixar gratuitamente os PDFs na aba comunidade aqui do canal. Então, o link para baixar agora não está mais na descrição do vídeo, e sim na aba comunidade. Mas se você não sabe ir na aba comunidade, basta você descer na descrição e clicar no link que está escrito aba comunidade. Aí você vai para a aba comunidade, tem que ser no celular, no tablet ou no computador. Também, caso você queira ser membro do canal, você pode ou assinar pelo botão aí do próprio YouTube, e aí você vai fazer uma assinatura mensal, ou você pode assinar também na aba comunidade ou no link que está na descrição do vídeo, aonde você pode assinar o plano mensal, trimestral, semestral, anual. No anual você tem quase R$60 de desconto, sai aí por R$10, é um valor simbólico apenas, onde você está aí investindo no meu Ministério de Ensino, semeando, e ao mesmo tempo tendo tudo num único lugar. Pastor, não posso, não tenho recurso, não dá, então baixe tudo gratuitamente na aba comunidade. Tópico 2, a missão de Timóteo. Vamos lá? Nesse tópico é explicada a missão de Timóteo de combater os falsos mestres e rejeitar as heresias infiltradas na igreja. Um delegado apostólico. O que é isso? Delegado apostólico.
Timóteo foi deixado em Éfeso como uma espécie de delegado apostólico, representante de Paulo como uma missão pastoral específica. Então Timóteo não estava ali apenas para pastorear, ele estava também para defender o rebanho das heresias e dos falsos mestres. Entende-se? É claro que pastorear inclui isso, mas tinha uma missão muito específica, é isso que eu quero dizer. Porque uma coisa é você estar pastoreando e de repente no dia a dia você precisar defender a igreja dos falsos ensinos de falsos mestres. Outra coisa é ser enviado diretamente para isso. Foi isso que aconteceu com Timóteo, ele foi enviado diretamente para isso. Entende-se que é por isso que, apesar de ser uma carta dirigida diretamente a Timóteo, o apóstolo abre a epístola enfatizando suas credenciais ministeriais como apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. 1 Timóteo 1:1. E identificando Timóteo como seu verdadeiro filho na fé. Versículo 2. Assim, a carta serviria não apenas para Timóteo, mas também para a igreja local. Então, a intenção de Paulo é falar de si e podemos entender, né, que ele está mostrando a autoridade que ele tem. E a carta não é só para Timóteo, a carta também é para a igreja e para a igreja considerar quem é Timóteo uma autoridade. Tá? Então, assim a carta serviria não apenas para Timóteo, mas também para a igreja local, a quem seria dada a conhecer o seu conteúdo. Isso reforçaria a autoridade espiritual do jovem pastor, tá? E eu já mostrei que jovem é porque ele tinha muito menos idade do que os pastores da época, que eram de 60 anos para lá, tá? Mais ou menos, aproximadamente. Timóteo deveria ter aí entre 30, 35, tem quem diga até 40 anos. Então, para aquela época, ele ainda era um jovem pastor. É por isso, tá? Isso reforçaria a autoridade espiritual do jovem pastor, notadamente diante de sua juventude e certa timidez e da responsabilidade de resistência ao seu ensino, pela confrontação dos desvios doutrinários. Então, Paulo estava dando ali também, nessa abertura da carta, um reforço para mostrar que Timóteo tinha autoridade para fazer aquilo que estava ali para fazer. Qual é a lição principal aqui? A carta de Paulo a Timóteo serviu não apenas para instruir o jovem pastor, mas também para reforçar sua autoridade espiritual diante da igreja local e confrontar os desvios doutrinários, mesmo diante de sua juventude e timidez. Veja que a igreja de Éfeso era considerada uma igreja importantíssima. E lá estava o jovem Timóteo. Então ele precisaria realmente ser reconhecido para que ele pudesse trabalhar de forma eficaz. Então Paulo dá toda esse preparo, né? Paulo dá todo esse apoio também para que o pastor Timóteo pudesse executar o trabalho de acordo com aquilo que era necessário. 2. Os falsos mestres. Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor. Então já deu para ver, né? Como cidade portuária, era um agitado centro econômico na época, o que também fazia dela um lugar de grande ebulição religiosa. Muita coisa ao mesmo tempo. Cultural e filosófica. Então lá tinha várias religiões, culturas diversificadas, filosofias e por aí ia. Era grande o paganismo em Éfeso, cidade da conhecida deusa Diana, que para os gregos, para os romanos era Diana, para os gregos Ártemis, cujo templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então o templo dessa deusa era um lugar que estava ali entre as 7 maravilhas do mundo antigo. Tanto é que por causa disso, os nichos que eram vendidos, que eram miniaturas desse templo, davam muito lucro, tá? O culto a Diana dava muito lucro para os efésios. Atos 19, 24 a 28. Mais de 50 outros deuses e deusas eram adorados em Éfeso. Olha a idolatria nesse lugar. Paulo sabia que viriam ataques externos e internos, perpetrados por homens que, pensando mais em si mesmo e na propagação dos seus próprios nomes, agiriam buscando atrair para si os discípulos. Aqui tem um ponto muito interessante, porque isso aqui está se repetindo mais uma vez em nossa época. Muitas pessoas não entendem
que eles receberam um ministério. O que é um ministério? É uma prestação de serviço. Eles estão a serviço do Senhor. Então eles não estão ali para se promover e nem para trazer discípulos para si, pessoas para si. Ele está ali para promover o reino de Deus e enaltecer o nome do Senhor. Então, assim como no tempo da igreja primitiva, havia homens que estavam ali pensando apenas em si mesmo para propagar o seu próprio nome, atraindo pessoas para si, assim está acontecendo nos nossos dias. Pessoas que se levantam, que querem atrair glória para si e pessoas para si. Estão preocupadas com seu nome ser divulgado, não o nome de Jesus. E isso é um problema. Porque Deus não coopera com esse tipo de coisa, porque ele não dá a glória dele a ninguém. Eu posso dizer a vocês que o crescimento desse canal aqui é um milagre de Deus. Esse canal, depois que eu voltei a usar, publicar, quando eu comecei de fato a publicar, nós temos aí 3 anos e 2 meses aproximadamente. É um canal de ensino. Ele começou com, apesar de ter 8 anos e pouco, o canal já tinha 164 inscritos. O canal eu posso mostrar para você nessa data de hoje. A data de hoje aí, ó, o canal está aí, ó, mostrando para você, ó, Pastor Mário Luna Oficial, com 31.200 e alguma coisa inscritos. Então eu digo para você, só quem faz isso é o Senhor. Porque eu não fiz publicidade no sentido de pagar para anunciar o canal, não comprei inscritos e o canal vai crescendo, porque você é um divulgador. Tem professores da escola dominical divulgando o canal na sala de aula, pedindo seus alunos para se inscrever no canal. Porque trazer a eles o interesse de aprender. E aí eles vão mais ainda motivados para a sala de aula. Então você que é professor, faça isso. Divulgue o canal para os seus alunos também. Ah, pastor, mas aí eles vão ter ciência também do meu aprendizado. Qual é o problema? Você está dando a eles uma chance de aprender também. Então isso é importante. A aula vai se tornar um pouco até mais fluida, porque aqueles que passarem a assistir às aulas vão ter um conhecimento do que está sendo dito aqui também. Vai até ajudar o professor a se lembrar de alguma coisa que possa ter passado desapercebido. Então isso é importante. Então divulgue o canal. Mas o crescimento desse canal é a boa mão de Deus. Então Deus, ele tem isso, ele é todo poderoso, é ele quem faz crescer. Então não é o meu nome, é o nome do Senhor. Se eu tivesse aqui para promover o meu nome, o canal não estaria crescendo como está crescendo. É um crescimento constante, gradativo, não é um crescimento explosivo. Tem gente aí que explode, aí vai para 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão. Pode ser que o canal um dia chegue até lá, mas é um crescimento gradativo. E o crescimento gradativo é um crescimento confiável. Explosão, assim como as pessoas aparecem no cenário, elas desaparecem. Então você que dá aula, você que é um professor, não se preocupe em ser conhecido, em ter um grande número. Faça a obra do Senhor. Que o seu intuito seja aprender para praticar e aí só depois ensinar. Esdras 7:10. Conhecer, praticar e ensinar. Tá lá dentro de Esdras 7:10. Dá uma lida depois. E com certeza, talvez um aluno fale para um que não é aluno e daqui a pouco vem mais um. E aí fale para outro e vem mais um. E aí o interesse começa a crescer. Então divulgue o canal. E vá em frente. As coisas vão fluir em nome de Jesus. Como já assinalado, Paulo não se preocupou em identificar quem seriam os falsos mestres e quais exatamente heresias que difundiam na igreja de Éfeso. Com certeza, Timóteo já sabia quem seriam e o que andavam falando. Isso se deve também ao fato de que Timóteo já era conhecedor da realidade espiritual local, como se extrai da expressão paulina, como te roguei que ficasse em Éfeso para
1 Timóteo 1,3. Claro está que Paulo e seu cooperador Timóteo já tinham conversado acerca dos problemas daquela igreja. Então, por isso, Paulo não registra quem são os falsos mestres e o que eles estavam ensinando. Mas era outra doutrina, não era a doutrina do evangelho. Isso nos dá o seguinte entendimento. Independente do que seja que estejam ensinando, mas se não é o que a Bíblia ensina, nós rejeitamos. Ponto final. Qual é a lição principal aqui? Paulo não detalhou os falsos mestres ou heresias específicas em Éfeso, pois Timóteo já estava familiarizado com a situação. Isso destaca a importância de um conhecimento prévio da realidade local ao lidar com desafios espirituais. Quando você conhece o que você vai enfrentar, você sabe o que você pode fazer já de antemão. Então Timóteo já tinha uma instrução. E aí ele sabia como se comportar diante daquela situação. 3. Heresias infiltradas. 2 movimentos ocorreram em Éfeso para a infiltração de heresias na igreja. Duas coisas. O primeiro, a entrada de lobos cruéis. Entrada. O segundo, o surgimento de falsos mestres dentre os próprios presbíteros locais. Então tinha um ataque que vinha de fora para dentro e tinha um ataque de dentro ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que vinham lobos cruéis de fora, haveria aqueles que se tornariam falsos mestres no meio da própria igreja. E por que isso? Buscando novidades. Querendo coisas diferentes. Dizendo que era estratégia para atrair pessoas. Se o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, não atrair as pessoas para a igreja, vocês podem criar o que quiser, que não vai funcionar. As pessoas podem até vir, mas não para aceitar Jesus como único e suficiente Salvador de verdade. Então, o que tem que trazer as pessoas para a igreja é Jesus. É eles saberem da necessidade de salvação. É eles entenderem de fato quem são diante de Deus. Culpados, condenados. Mostrar os textos bíblicos que ensinam isso, como eu era, como você era. Mas aí em Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há. Se Paulo está falando que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, é porque quem não está, há condenação. E aí você pega João 3,18 e vai dizer, quem crê nele não está condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque a pessoa já nasce culpada no tribunal de Deus. Se ela parte sem alcançar a idade da razão, se ela ainda é uma criança, ela recebe salvação por causa da graça. Mas se ela já tem a idade da razão, já tem como confessar pecados, ela precisa pedir perdão ao Senhor, se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Então, havia ataques de fora e haveria ataques de dentro, tá? Isso é muito sério. Isso está claro na advertência feita por Paulo 7 anos antes. Então Paulo fala 7 anos antes e depois desses 7 anos começa a acontecer. Lobos cruéis e falsos mestres dentro de uma igreja que tinha uma estrutura muito boa. Zelavam pela doutrina, mas agora está começando a haver infiltração. E continua sendo um perigo para qualquer igreja. Não é só para os dias de Paulo, é para os nossos dias. Aí vem essas novidades. E aí, na preocupação de trazer pessoas, abraça-se essas novidades. E aí nós conseguimos uma coisa chamada adesão e não conversão. Porque conversão é realizada pelo Espírito de Deus. Adesão é algo apenas humano. As pessoas vêm e ficam. Mas não há transformação de vida, porque não houve regeneração. Deus não quer uma igreja cheia de gente apenas para estar ali. Deus quer uma igreja local, templo, cheio de pessoas que realmente o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu não estou aqui para dizer que Deus não se preocupa com quantidade, só com qualidade, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quanto mais pessoas vierem, isso está dentro de um propósito que Deus quer salvar. Agora, cabe a pessoa aceitar ou não a salvação. Então, eu nem vou entrar nessa questão. O que eu não posso focar é a quantidade.
no sentido de Deus para o homem, Deus quer que ninguém se perca. Isso é óbvio. Agora, no sentido do homem, para realizar a obra de Deus, nós temos que ter cuidado para não focar na quantidade. Porque se nós focarmos em quantidade, nós abrimos mão da verdadeira doutrina para trazer o máximo de pessoas possíveis. E Deus não quer que negocie a palavra dele. Deus quer que nós obedeçamos a sua palavra. Então eu não posso negociar a palavra de Deus para trazer pessoas para dentro do templo. Permitir que elas venham e realmente não haja uma conversão verdadeira. E para haver conversão verdadeira, a sã doutrina precisa ser ensinada. A sã doutrina precisa ser pregada. Quando houve o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, você vai ver que lá no final, eles perguntam para Pedro, o que a gente tem que fazer? Pedro diz, arrependei-vos. Ele diz que eles têm que se arrepender dos seus pecados. Mas hoje é pouco pregado sobre arrependimento. É pouco pregado sobre santificação. É pouco pregado que Jesus Cristo vai voltar. É pouco pregado sobre céu e inferno. Fala-se muito de conquista, de vitória, disso e daquilo, que você vai ter, que você vai conseguir. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus abençoador. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque nós estamos focando nas coisas da terra e não nas coisas do céu. E aí nós estamos quebrando princípios bíblicos. E aí você vai dizer, como assim, pastor? Vamos para a Bíblia, deixa eu mostrar para vocês aqui. Colossenses. Vou mostrar no Novo Testamento, claro, porque fica melhor ainda. Que é a base doutrinária para a igreja. O Antigo Testamento tem lições? Tem. Mas o que está como mandamento está no Novo Testamento. Mesmo que esteja no Antigo, foi repetido no Novo. Olha o que diz aqui Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, ou seja, se você é um cristão, recebeu nova vida, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então a ordem é priorizar as coisas de cima. Não é para você deixar de trabalhar, não é para você deixar de estudar, não é para você deixar de cuidar das coisas do dia a dia, mas é priorizar as coisas espirituais. Então se as mensagens só focam em coisas materiais, elas não há o propósito de se preparar pessoas para ir para o céu. Parece que está se preparando pessoas para morar apenas aqui nessa terra, sem haver vida eterna. E não é isso que a Bíblia propõe. A Bíblia não propõe isso. Então, cuidado. Não abandonemos, não troquemos o sentido, o valor. Olha o que Jesus diz em Mateus 6,33. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Reino de Deus é o governo de Deus. Justiça é uma vida vivida nos padrões do reino. Por isso que Jesus deu lá nas bem-aventuranças a conduta, o caráter do cidadão do reino. Capítulo 5-7 vai mostrar como deve ser a conduta daquele que pertence ao reino de Deus. Aí Jesus no capítulo 6:33 ele diz, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comida, bebida e vestimenta. Comida, bebida e vestimenta. Necessidades básicas vos serão acrescentadas. Você pode ver que nos versículos anteriores, Jesus falou para não viver em prol de buscar riquezas. Não há nenhum mal em alguém ser rico, caso seja. Mas a vida dele não pode estar fundamentada na busca de riquezas. Porque ele vai se perder. Ela vai se perder. E querendo ou não, algumas mensagens da atualidade, não são poucas, elas acabam despertando as pessoas para viver nessa busca desenfreada. Eu tenho que conquistar, eu tenho que conquistar, eu tenho que conquistar. Sendo que a maior prioridade seria conquistar vidas para o reino de Deus. Seria conquistar uma vida de mais santificação. Então você que é professor está aprendendo para praticar, como eu também, mas leve isso para a sala de aula. Fale disso com seus alunos. Primeiro, vamos lá, aqui, ó. Olha os perigos aí, ó. Primeiro, abrir-se para a entrada de líderes cujas convicções de fé não seja suficiente conhecida. Então a igreja ela precisa estar alerta sobre isso aqui. Deixa eu ler esse pedacinho novamente para dar um entendimento.
Isto está claro na advertência feita por Paulo 7 anos antes. E continua sendo um perigo para qualquer igreja. Aí, primeiro, abrir-se para a entrada de líder cujas convicções de fé não sejam suficientemente conhecidas. Às vezes nós aceitamos obreiros. Eu até acho engraçado, né? Um pouco interessante, porque essa lição é para jovens, e esse assunto aqui está mais relacionado à igreja como um todo. Mas tudo bem. Amém. Então, às vezes, a igreja, na pessoa do seu pastor, do seu ministério, aceita obreiros vindo sem, de fato, conhecer qual é o fundamento desse obreiro. Qual é a base dele de crença. Isso é um perigo. Porque, às vezes, ele pode, daqui a pouco, começar a estar ensinando coisas que são contrárias ao que nós acreditamos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, fomentar o surgimento de ensinadores ou pregadores neófitos. O que isso quer dizer? Pegar pessoas que não têm base nenhuma, que são novos convertidos, ou que não são novos convertidos, mas que não têm nenhum conhecimento das escrituras, e colocar para pregar, colocar para ensinar. Ah, mas a obra necessita. Você sabia que há mais males em colocar alguém para pregar e ensinar que não conhece do que não ter a pregação, se fosse o caso, e não ter o ensino? Porque pior do que não ter alguém para ensinar é ter quem ensine errado. Porque uma vez que foi ensinado errado, para desfazer isso, meu irmão, minha irmã, misericórdia. É igual o aluno que vai para a autoescola, que aprendeu a dirigir primeiro sozinho. Quando ele vai para a autoescola, ele passa um sufoco danado, ele fica num aperto danado. Por quê? Porque ele aprendeu muita coisa que está totalmente fora do que é correto. Agora, quem começa a ser treinado na autoescola, ele tem uma outra forma de se comportar. É verdade que com o passar dos anos ele vai pegando algumas manias, ele ou ela, é verdade? É verdade. Mas é muito mais fácil ensinar alguém que nunca aprendeu do que reensinar alguém que já tem suas convicções. E esse é o nosso grande desafio nessa época, nos nossos dias. Porque tem muita gente que vem cheio de convicções que não são bíblicas. Vem cheio de achismo que não é bíblico. E aí dá um trabalho danado. Então imagine se um obreiro vem com esses pensamentos. É por isso que mais e mais está difícil em algumas igrejas, em alguns ministérios maiores, um obreiro ser aceito. Aceito. É um pastor, quer congregar ali, para poder passar no crivo, vamos usar assim, ele tem que se esforçar muito. Por quê? Porque eles não têm muito interesse em pessoas que já têm seus pensamentos. O obreiro, quando já tem determinada formação, às vezes ele está cheio de ideias, e às vezes as ideias dele não se alinham à visão daquela igreja. Então é melhor que a igreja forme obreiros novos obreiros, treine eles com pouca idade, mesmo que sejam obreiros jovens, para poder formar neles, para que eles tenham uma visão correta do que aquela igreja tem em relação ao reino de Deus, baseado na Bíblia, do que pegar um obreiro já antigo e que tem algumas convicções que não se alinham ao que a visão daquela igreja tem, e não é uma visão antibíblica. Então eles preferem pegar pessoas novas, treinar obreiros novos. Então é um perigo fomentar o surgimento de ensinadores ou pregadores neófitos. É como seria promover. Mas é melhor estar aqui pregando do que estar lá na prostituição. É melhor estar aqui pregando do que estar na vida do tráfico. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Porque pregando o quê? Ensinando o quê? Por isso que eu disse, essa parte aqui é uma parte que envolve a questão até do ministério. Mas os jovens vão aprendendo sobre não ser um pregador neófito, nem ser um ensinador neófito. Porque tem tanta gente com tanta vontade. Eu queria ser pregador. Eu queria ser ensinador. Se prepara. Faz curso. Faz um curso livre de teologia, se puder. Se prepare. Estude com seriedade. Seja aluno da escola bíblica dominical. Vá para o culto de ensino da palavra. Eu não estou dizendo que um pregador só pode ser pregador se tiver feito teologia. Eu não estou dizendo que uma pessoa só pode ensinar na escola dominical se tiver feito teologia. Não é isso que eu estou dizendo. Porém, ele precisa de treinamento. É claro que essas aulas aqui, elas vão contribuir, elas vão dar um suporte para o professor dar aula.
Mas nós precisamos de treinamento. Em Éfeso, esses falsos mestres estavam ensinando doutrinas estranhas, preocupados com fábulas, mitos e genealogia judaica intermináveis, que produziam infrutíferas discussões. Com seu orgulho causavam divisões. Eram os judeus, o judaísmo que se preocupava com genealogia. Você é descendente de quem? Cristianismo não se preocupa com isso. Eles estavam misturando coisas do judaísmo ao cristianismo. Agiam em busca de popularidade. Tá vendo? Mais uma vez. E não é isso que acontece. Pessoas fazem de tudo nos nossos dias para ser popular. Para ter muitos likes, para ter muitas curtidas. E é o que você mais vê aí. E aí você vai ver canais aonde foi montado para denunciar o pecado dos outros. Na verdade, não está se preocupando apenas com a questão do pecado de alguém. Está se preocupando em crescer. No canal crescer. Você vai ver que canais assim crescem muito mais rápido. Por quê? Porque as pessoas gostam dessas notícias. Ah, quem caiu? Tá sabendo aí? Caiu fulano. Ó, o canal tal sempre anuncia coisa nova. Vai lá, se inscreve lá. E aí tem canais aí com nomes até estranhos, que eu não vou citar aqui, que tem um cunho de fofoca. Eu vou falar assim que você vai saber do que eu tô falando. Fofoca gospel, mas é um outro nome. No que isso edifica? Ah, mas tá denunciando o pecado. Será que realmente a preocupação é denunciar pecado? Não. A preocupação é popularidade, é crescer, é likes, é visualizações, é mais inscritos. Essa é a prioridade. Porque nós não fomos chamados para denunciar o pecado nesse sentido. Sim, fomos chamados para denunciar o pecado. Mas essas discussões de internet não vai levar a lugar nenhum. Isso não vai mudar ninguém. Isso não vai transformar a pessoa que caiu. Não vai mudar em nada. Muito pelo contrário, vai denegrir apenas. Vai piorar a situação só. Não vai melhorar, não. Deus, quando corrige, ele corrige para restaurar. Se tem alguém para só apontar, esse alguém chama-se Satanás. E se tem alguém que tem um canal que só quer apontar, ele está trabalhando não é para Deus, porque Deus não tem esse tipo de comportamento. Deu para entender? Então as pessoas estão aí, buscando o quê? Popularidade. Agiam em busca de popularidade. Tá cheio de gente assim. E eram gananciosos. Buscavam dinheiro. No Novo Testamento, naquele tempo, eles já queriam dinheiro. Pessoas que faziam as coisas de Deus com a motivação do dinheiro. Não estou aqui falando que um pastor que preside uma igreja ou um dirigente de congregação ou de filial não possa ter um salário. Se a igreja tem o recurso, pode. Ele vive só para a obra. Jesus tirou os seus discípulos tudo do trabalho. Ele tinha que sustentar os discípulos. Eles iam viver de quê? Pedro era casado, por exemplo. Tinha a sogra. Ia viver de quê? Jesus tirou Pedro da pesca. Só que a motivação de ser pescador de homem não estava em ganhar dinheiro. Estava em obedecer a Deus. O dinheiro que eles ganhariam seria uma consequência do que faziam para Deus. Tem que ser a mesma coisa nos nossos dias. Uma consequência. E eu não estou aqui para poder estipular valor. Porque cada pessoa tem aí um patamar, tem aí uma necessidade, de acordo com a estrutura que ele tem. E aí Deus pode tirar alguém dessa estrutura. Tem gente aí saindo, deixando. Deus chama ele para tempo integral na obra, que estava aí estudando para ser um arquiteto. Que estava aí estudando para ser uma profissão que teria um piso salarial considerável. E aí ele vem para a obra. E aí, é claro que às vezes ele não consegue ter um piso salarial como ele ia trabalhar como engenheiro, por exemplo. Um biólogo. E por aí vai. Mas ele tem alguma coisa que realmente dê para manutenção dele e da família dele. Não passe nesse... Aí alguém vai usar Paulo. Não, porque Paulo diz que passou... Mas isso foi uma escolha de Paulo. Não foi Paulo que escolheu servir ao Senhor. Mas eu digo, passar por isso, nesse sentido, de ir até esse caminho desse jeito, foi Paulo. Paulo não queria que nem nada impedisse ele de cumprir o chamado.
Ele escreveu 13 cartas? Escreveu, mas ele sofreu muito. Mas Paulo não tinha família, no sentido, Paulo não era casado. Então, ele era um obreiro que tinha tudo isso, mas ele era um obreiro que não tinha casamento. Ele não tinha casamento, ele não era casado. Se você pegar o livro de apoio dessa revista, você vai ver que nesse segundo capítulo do livro, que aqui no caso é a segunda lição, mas lá vai ser o segundo capítulo, o escritor fala sobre isso. Paulo, Timóteo e Tito também aparentemente pareciam não ser casados. Eles eram itinerantes. Então, aí sim, aí ele tinha essa flexibilidade por uma escolha. Mas quem tem uma família, agora viver por ganância de forma nenhuma. Na pretensão de serem doutores da lei, estabeleciam confusão e mistura entre os elementos judaico e cristão. Misturava judaísmo com cristianismo. Descambando para o ascetismo, como a proibição de casamento e abstinência a determinados alimentos. Tá? E aí, o que é isso? Essa questão aqui de ascetismo, essas proibições, tá bom? Inclusive aqui, ó, ascetismo é a renúncia aos desejos e confortos materiais. Tá? Há também indícios de uma certa inclinação gnóstica, ainda que incipiente. O que é isso? Estágio inicial, porque o gnosticismo ele ganhou força no segundo século, não no primeiro. Tá? E aqui está no primeiro século ainda. Pela expressão falsamente chamada ciência. Timóteo é exortado a conservar a fé e a boa consciência, para o que é fundamental dedicar-se a uma vida de piedade e santificação, a qual inclui necessariamente o estudo devocional da palavra de Deus. Um dos métodos de estudo é o estudo devocional, que é o que eu vou tratar aqui, tá? Curso online, como facilitar seu estudo da Bíblia. Entre os métodos que eu vou passar, um deles é o devocional. Tem outros métodos. Método sintético, o método analítico, né? Tipos de estudo, né? Estudo sintético, estudo analítico, estudo biográfico, o estudo devocional. Então, tudo isso você vai poder aprender aqui quando for lançado esse curso, caso você queira se inscrever nesse caso, né? Adquirir esse curso, tá? Timóteo é exortado a conservar a fé e a boa consciência para o que é fundamental, dedicar-se a uma vida de piedade e santificação, a qual inclui necessariamente o estudo devocional da palavra, além da vigilância e da oração constante. Isso sempre foi um grande desafio para todo cristão, principalmente agora, em tempos pós-modernos, de uma vida tão frenética, tem tempo para nada, né? E de tanta perversidade. Contudo, não podemos desfalecer, mas perseverar sempre. Aí tem todas essas referências bíblicas. Nós não podemos nos deixar levar por essa vida frenética, esse corre-corre, e esquecermos da nossa vida espiritual. Qual é a lição principal aqui? A igreja de Éfeso enfrentava o perigo da infiltração de falsos mestres e heresias, incluindo ensinamentos estranhos, divisões, ganância e inclinações gnósticas. Timóteo é exortado a perseverar, preservar a fé, dedicar-se à santificação e ao estudo devocional da palavra de Deus. Bom, que tal uma arte digital a partir de R$19,90 para a festividade da sua igreja, congresso, ou você que é um profissional liberal, enfim, para o seu negócio próprio? Entre em contato com a Manhãs Artes Digitais. DDD 21 97176 4015, tá? Tem aí alguns modelos aí para você poder estar vendo e assim como eles fizeram, você também pode fazer e tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Entre em contato, Manhãs Artes Digitais, 21 97176 4015. É o WhatsApp dela, tá bom? E vamos para a conclusão. O problema dos falsos mestres foi o desprezo ao verdadeiro propósito das Escrituras. Não podemos desprezar o propósito das Escrituras, que é gerar em nós um coração puro e cheio de amor, uma boa consciência e uma verdadeira fé. Quer dizer, resumindo, transformação de vida. Não fazemos mais o que fazíamos antes. Que tenhamos a cada dia um autêntico crescimento espiritual, longe de toda disputa. Se você conhece alguém que está disputando com outro, isso é uma coisa que está acontecendo muito. Entrou um espírito de disputa no meio da igreja, em muitos lugares, e aí as pessoas estão insatisfeitas, porque ele prega, chegou mais alguém que prega. Ele canta, ou ela canta, chegou mais alguém que canta.
Ele dá aula de escola dominical, chegou mais alguém. Aí entra o espírito de disputa. Quem ensina mais, quem prega mais, quem canta mais. Isso não tem nada com o Espírito de Deus. Nós, como igreja, somos corpo. Nós trabalhamos em função do reino de Deus. Trabalhamos em cooperação. Os membros trabalham em unidade. Não tem isso que a boca quer fazer uma coisa, o olho quer fazer outra, a mão quer fazer outra. Não! É unidade, é cooperação, é comunhão, é colaboração. Mas em muitos lugares o espírito de disputa está presente. Então que tenhamos a cada dia um autêntico crescimento espiritual, longe de toda disputa e farisaísmo, desculpe. Farisaísmo, tá? Só para repetir aí para você. Então, não podemos agir dessa forma. Os fariseus eram hipócritas. Eles ensinavam o que eles não praticavam, tá? Temos que estar cheio de amor de Deus e da alegria do Espírito Santo, cultivando uma vida de comunhão diária com o nosso Salvador e Senhor. Só assim nós vamos poder cumprir o propósito de Deus e, ao mesmo tempo, cumprir aqui, ó. Sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 3, 16/7/2023, instruções a respeito da oração. Olha que coisa boa. Vamos estar estudando. Eu vou até deixar um vídeo de recomendação nessa aula aí, porque eu tenho um vídeo sobre oração aqui no canal. E não se esqueça como ler as escrituras. Eu estou deixando esse vídeo na próxima tela, tá bom? Projeto, mais 3 inscritos no canal. Eu já tratei disso. Você já se inscreveu? Já ativou o sininho das notificações? Fale do canal para a sua família, o grupo no WhatsApp, o status do WhatsApp, pessoas aí da sua convivência, ou até mesmo para os seus alunos. Fale do canal. Fale para eles seguirem. Tenho certeza que você vai ver resultados que vai falar assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Deus quer que o povo dele aprenda a palavra mais e mais. Eles vão pegar gosto pelos ensinamentos. Eles vão entender por que vocês chegam na sala de aula e enfatizam tantas coisas. E eles vão ver e falar assim, realmente, olha como é que isso é real. Isso é verdadeiro. Então, divulgue o canal. Bom, nesse momento nós vamos orar, mas antes disso, perdão é uma coisa que é importante e é mandamento. Perdão não é uma opção. E eu quero falar para você aqui sobre o e-book digital em PDF. Não é um livreto. Você vai adquirir um e-book. Se você vai imprimir, tá? Vai mandar encadernar aí com você. Mas você não recebe um livreto, tá? Impresso. É um e-book. O perdão é entre casais. Só serve para casais? Não. Serve para outras pessoas porque trata também definição sobre perdão, como o perdão deve acontecer. Então, eu estou indicando, o link vai estar na aba comunidade, mas está também na descrição, caso você queira adquirir aí esse livreto, o perdão, esse e-book, o perdão entre casais, tá? Tem aí uma questão muito importante. Perdão não é uma questão que você vai dizer assim, ah, não, eu não quero perdoar. Se você não perdoar, Deus também não te perdoa. Deus é o modelo de perdão. Assim como nós ofendemos ele, não tínhamos como pagar, e ele dá Jesus Cristo, nós não podemos dizer que uma pessoa não merece o nosso perdão, porque nós também não merecemos o perdão de Deus. Então tenha cuidado com isso. Vamos orar. Nesse momento eu quero apresentar ao Senhor, nesse momento, os pedidos de oração que estão representados aqui nesse livro que eu estou usando, né? Uma agenda onde eu coloquei os pedidos que são feitos, eu estou apresentando. Se você tem aí uma causa, apresente ao Senhor nesse momento. Se é uma causa de trabalho, você precisa de uma porta de emprego, apresente a sua carteira. Se é uma enfermidade, coloque a mão no local da enfermidade. Vamos orar nesse momento. Ore por mim, ore pela minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhansluna, tá aqui ela do meu lado, tá bom? Ore, não deixe de orar, tá? Nós precisamos pela nossa família. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por esta aula, por este programa. Em primeiro lugar, eu quero te pedir que o Senhor use os professores sobre essa questão desta aula que vai ser ministrada. Que o Senhor use eles como instrumento. Que nós não venhamos ceder, Senhor querido, às falsas doutrinas,
Pai querido, as heresias, de forma nenhuma, que tenhamos, Senhor, compromisso em estudar a Tua palavra e praticar a Tua palavra. Que o Senhor possa usar os professores, conscientizar os alunos, convencê-los, Senhor, em nome de Jesus. Quero colocar em Tuas mãos cada pedido de oração que é feito aqui no canal, cada causa, seja na área financeira, seja na área, Senhor, da saúde, seja na área familiar, seja na área, Senhor querido, trabalhista também, causas na justiça, melhor dizendo. Senhor, eu entrego, Senhor, essa família, esse marido, essa esposa, esse pai, essa mãe, esse filho, essa filha. Ó Deus, traz paz nesse lar. Essa pessoa que está doente, ó Deus, seja, Senhor, uma diabetes, seja, Senhor querido, problema de pressão alta, problema no coração, problema nos pulmões, nos rins, ó Deus, no estômago, ó Deus, na circulação sanguínea, ó Deus, eu vou apresentando cada causa, esse problema no útero, no ovário, nas trompas, ó Deus querido, eu te peço cura, esse problema de depressão, de ansiedade, de síndrome. Tantas pessoas, Senhor, estão sendo, Pai querido, Pai amado, acometidas por essas coisas. Ó Deus, tenha misericórdia, que o Senhor possa, Senhor, livrar de todo mal. Ó Deus, também libertação. Essa pessoa que está no vício das drogas, no vício da bebida. Ó Deus querido, essa pessoa que está envolvida com o tráfico de drogas, essa pessoa que está na prostituição, tu pode salvar, tu pode libertar. Ó Deus, eu creio em nome de Jesus numa grande obra, que o Senhor venha fazer grandes coisas, que o Senhor venha, Pai querido, operar grandes maravilhas para que as pessoas não usem o comentário apenas para pedir oração, mas que elas usem também para testemunhar o que tu tens feito. Quem sabe essa criança que está doente, essa criança que está hospitalizada, eu quero pedir ao Senhor a cura para a vida dessa criança, desse menino, dessa menina, em nome de Jesus. Ó Deus querido, eu creio também que tu pode abrir essa porta de emprego. Ó Deus, em nome de Jesus, eu entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom, nós chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer você que ficou até agora conosco aqui e estou deixando aí na tela, na próxima tela, a indicação, a recomendação de vídeos e também vamos terminar com a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor e todos digam amém.